Muito boa tarde, meus amigos que estão do outro lado da telinha. Sou eu, Elano Maia, aqui no canal Flash Champion. Nessa segunda-feira, tarde de segunda-feira, eu venho aqui, tá certo, para trazer informações sobre tudo que aconteceu no jogo de ontem entre Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. Flamengo classificado, meus amigos, para a final do Campeonato Carioca, e o Flamengo terá a oportunidade, meus amigos, de se sagrar tetracampeão carioca, tá certo? 4 vezes seguidos campeão do Campeonato Carioca. Isso aí será um feito inédito, né, para o Clube de Regatas do Flamengo, que ainda não alcançou essa meta, tá certo? Mas eu acredito que o Flamengo tem tudo para ser tetracampeão carioca nesse ano de 2022. E vamos que vamos de notícia. Você que não é inscrito ainda no canal Flash Champion, se inscreva. Debaixo do visor a qual você está me vendo, meu amigo, minha amiga, você verá um nome que está em vermelho inscrito. Inscreva-se, você toca nele. Do lado vai aparecer o sino das notificações, a qual você vai tocar nele também, e vai aparecer 3 opções. Escolha a opção todas, tá certo? Porque só assim o YouTube irá lhe notificar para vídeos novos e entradas ao vivo através de lives, né? E ressaltando, meu amigo e torcedor, torcedora rubro-negra, que é necessário você deixar o seu comentário, o seu like, para que assim a sua inscrição seja validada aqui no canal Flash Champion, né? Mas vamos de notícias, vamos de informações, né? De acordo com o nosso amigo Marquinhos Assunção, lá no Twitter, ontem no estádio do Maracanã, o número presentes, né, que estavam lá vendo o jogo, 58.478 presentes, né, no estádio do Maracanã, sendo que pagantes 54.931 que pagaram os ingressos ontem, né? A renda total, meus amigos, é de R$ 1.879.995, tá certo? O jogo de ontem terminou ali de 1-0, meus amigos, né? 1-0, gol ali do William Arão, né? O Arão tão questionado, tão, vamos se dizer, entre aspas, perseguido, né, pela torcida. Muitos não gostam, né, do Arão ali, acham o Arão muito lento, acham o Arão que não marca ninguém, um Arão que vem na recomposição troteando e aquela coisa toda. Meus amigos, prefiro não bater nesses jogadores aí que são menos amados, né, pela torcida, porque a qualquer momento eles podem entrar e resolver o jogo, entendeu? E foi o caso do Arão ontem, né? O Arão ontem na jogada ele estava bem posicionado ali debaixo das traves, e a bola ali apareceu para ele e ele efetuou o gol, né? Ainda tem gente, meus amigos, que ousam dizer que o gol próprio se fez, né? Eu não entendo isso, mas o jogador estava bem posicionado ontem no lance e efetuou o gol, e foi o gol da vitória do Flamengo em cima do Vasco por 1-0, né? Fazendo assim, o Flamengo já está com a sua vaga garantida na final do Campeonato Carioca. Mas, meus amigos, o jogo de ontem foram 21 chutes, né? E somente 5 desses 21 foram diretamente para o gol, tá certo? A gente vê através desses números, meus amigos, que o Flamengo cria, que o Flamengo é um exímio produtor de oportunidades, cria chances a gol, mas a gente vê que a finalização aí, ó, das 21 chute ao gol, 5 somente foram para o gol. O resto foi tudo aí, vamos dizer, bola no mato realmente, né? E o Flamengo tem que mudar esses números, entendeu? O Flamengo, se souber aproveitar essas oportunidades aí, certamente teremos aí placares um pouco mais elásticos, e certamente a torcida vai ficar alegre demais, tá certo?
E com essa vitória do Flamengo ontem, o Paulo Souza completa 12 jogos, tá certo? Dirigindo a equipe do Flamengo, 9 vitórias, 2 empates, uma derrota para o Fluminense, 29 gols a favor e 9 gols contra, né? Então a gente vê, meus amigos, que apesar de muitos não estarem gostando, muitos estão por aqui já com o Paulo Souza, mas os números mostram que o treinador está tendo aí bons números, né? Apenas uma derrota, 29 gols a favor, 9 gols contra, 9 vitórias, 2 empates, né? Então o Paulo Souza ele está tendo um bom aproveitamento com relação ao elenco do Flamengo, né? Com relação a sua maneira de dirigir a equipe, né? Mas eu particularmente prefiro confiar no trabalho do Paulo Souza e a gente vê que ele está se esforçando ao máximo para conduzir esse time aí, tendo menos prejuízo, né? Com relação a derrotas, né? Até agora somente uma derrota. Mas vamos mudar de assunto, meus amigos. O Gabigol, ele é sensacional. Não jogou bem ontem, né? Não teve aquele jogo sensacional, sumiu no campo, né? Mas teve oportunidades também para concluir, algumas oportunidades em gol. Mas o jogador ele não perde a oportunidade de alfinetar a torcida do Vasco, né? Ontem ele postou no seu perfil um vídeo do Romário dizendo dessa forma, né? Para a torcida do Vasco, isso aí é Romário dizendo, tá certo? Quando tiver Flamengo e Vasco, leve um lenço, porque vocês vão chorar muito, né? Isso aí é uma fala do Romário na oportunidade quando ele estava ainda jogando pelo Flamengo, né? Ele disse que toda vez que tiver Vasco e Flamengo, a torcida do Vasco tem que levar lenço, porque vão chorar muito, né? E o Gabigol continua alfinetando a torcida do Vasco, dizendo que segue tudo normal no Rio de Janeiro, né? E realmente segue tudo normal. O Flamengo mantendo a sua hegemonia, tá certo? Mas o Flamengo precisa mais e mais ainda confirmar essa hegemonia, sendo tetracampeão do Campeonato Carioca, e ele terá a oportunidade no dia 31 de março, tá certo? O Flamengo tem 10 dias de folga, né? Sem jogos, não terá jogos nesses 10 dias, sendo que no dia 31 de março, né, dia do meu aniversário, o Flamengo vai jogar o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, e a gente vai aguardar se vai ser contra o Fluminense ou contra o Botafogo, né? Deixa aí a sua opinião, se você prefere o Botafogo ou o Fluminense como o adversário do Flamengo na final do Campeonato Carioca, né? O elenco do Flamengo, meus amigos, tem folga hoje, amanhã, e só se reapresentará no Ninho do Urubu na quarta-feira pela manhã, tá certo? Mas vamos aqui mudar de assunto, meus amigos. A notícia que temos aqui não é uma notícia feliz, né? O Natan, o zagueiro Natan, que foi comprado definitivamente pelo Red Bull Bragantino, o Natan, joia do Flamengo, tá certo? Zagueiro. Foram feitos exames no jogador e foi constatado, meus amigos, um problema no coração do Natan. E prontamente o Red Bull Bragantino, né, afastou o jogador por 60 dias, né? É muito triste, né, quando a gente se depara com notícias assim, porque a gente tem um apreço pelo jogador, tem um apreço, né, pelo Natan, e o Natan foi constatado esse problema no coração dele. Ainda não é definitivo que ele vai ter que parar prematuramente a sua carreira como jogador de futebol, mas a equipe do Bragantino afastou o jogador ali por 60 dias, né?
mas vamos torcer para que o jogador venha passar por cima disso tudo e venha ser muito feliz na vida dele, né? Mas, meus amigos, vamos mudar de assunto. Vamos falar de Gustavo Henrique, né? A gente vem noticiando já há alguns dias de que o Internacional de Porto Alegre e o São Paulo estão interessados no Gustavo Henrique, né? A intenção dos dois clubes é ter o jogador por empréstimo, mas eles queriam, meus amigos, que o salário do jogador fosse rachado, né? Por exemplo, se for 500 mil o salário do Gustavo Henrique, seria 250 do Flamengo, 250 do São Paulo ou do Inter, né? E o Flamengo não viu com bons olhos essa proposta desses dois clubes, né? E a intenção do Flamengo é receber uma compensação pelo empréstimo do jogador e que o clube que recebeu o jogador por empréstimo, que a equipe pague o salário integral do jogador. E mais ou menos o salário dele gira em torno de quase 500 mil reais. Eu acredito que muito difícil essas duas equipes, né, pelo momento que estão passando, eles tenham essa condição de pagar o valor total do salário do Gustavo Henrique, tá certo? E o Flamengo pretende fazer dessa forma e dessa maneira. Se for por empréstimo, o Flamengo tem que receber uma compensação financeira por isso. E que a equipe que receber o jogador terá que pagar o salário total do jogador, tá certo? Meus amigos, essa semana será uma semana decisiva para o Flamengo. O Flamengo vai ter que embarcar de vez no mercado aí para trazer reforços para o Flamengo, né? E o Flamengo visa aí a contratação de um goleiro, de um meio de campo, para substituir ali o Jorge Anderson Arrascaeta, e um atacante que jogue pelos lados ali, do lado esquerdo, né? Para fechar a brecha ali que foi deixada pelo Michael, tá certo? Mas com relação a goleiro, nessa semana o Flamengo vai ter uma semana decisiva para tratar sobre essa questão da negociação com o Atlético Paranaense acerca do goleiro Santos, tá certo? A gente sabe, meus amigos, que o goleiro Santos não é uma unanimidade dentro do Flamengo. Há uma ala lá dentro do Flamengo que é contra a contratação do goleiro Santos. E eu faço a seguinte pergunta para você: você contrataria ou não contrataria o goleiro Santos para o Flamengo? Deixa abaixo o seu comentário é muito importante, de grande valia para o canal Fla Champion, tá certo? O Flamengo tem um prazo aí, meus amigos, até 2 de abril para contratar jogadores, para inscrever esses jogadores na Taça Libertadores da América, tá certo? O Flamengo tem que correr contra o tempo para não perder aí oportunidades de contratar jogadores, porque realmente o Flamengo precisa de um goleiro, de um meio de campo ali, box to box, né, o chamado box to box, e tem que ter um atacante que jogue ali na posição que o Michael joga, né, e da mesma qualidade também dele, para aumentar o poder ofensivo do Flamengo, tá certo? Mas, meus amigos, no mais, são essas informações. O Flamengo está na final do Campeonato Carioca, isso é bom, isso é interessante. Ajustes são necessários, mas vamos torcer e vamos apoiar o nosso técnico Paulo Souza, que ele já está, através dos seus números, fazendo um excelente trabalho, né? Na minha opinião, mas precisa melhorar certamente. Todo mundo passa por evolução, e todo dia o ser humano ele precisa melhorar em todos os seus aspectos, tá certo? Mas no mais, meus amigos, é isso. Saudações rubro-negras a todos vocês. Se inscreva no canal Fla Champion, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário para que a sua inscrição seja validada nesse canal, tá certo? Um abraço a todos, uma boa semana, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, todos os dias, tá certo? Não só hoje, mas todos os dias. Um abraço e saudações rubro-negras a todos vocês.